Oi, pessoal, tudo bem? Vamos hoje continuar o nosso vídeo relacionado à aula passada. Nós começamos na aula passada a falar sobre a Europa, a geopolítica da Europa, ou seja, nós já comentamos, demos uma pincelada na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e explicamos o que é socialismo e capitalismo, e agora a gente vai dar continuidade. Se for necessário, a gente dá uma retomada, certo? Quando se fala em Guerra Fria, não houve conflito diretamente, certo? O conflito foi ideológico, mas pro céu, que palavra é essa? O que é ideológico? Estava conflito entre cada um quem? Os Estados Unidos, que é capitalista, e a ex-União Soviética era socialista, cada um queria ter um poder maior que outro. O mundo começou a ser chamado de bipolaridade, ou seja, dois países, ou seja, duas potências comandando o mundo inteiro. Nós falamos na aula passada sobre a região que foi vencedora, né? Aqui, ó, a conferência de Potsdam. Aonde é isso, professora? É uma cidadezinha perto da Alemanha, certo? Elas dividiram, aqui tinha 3 países que eram do lado capitalista. Quem, Falei na aula passada. Estados Unidos, quem mais? França e Inglaterra, que eram os aliados. Lembra lá do bloqueio de Berlim que eu falei? E esse lado vermelho são todos da área ocidental ou oriental? Oriental, que é o socialismo, que a ex-União Soviética comandava. Mas, gente, os Estados Unidos é muito bom. Mas ele é fantástico. Ele ama ajudar o próximo. Que falsidade, né? Olha aqui. Doutrina Truman. Qual o objetivo dele? Vocês vão ver nessa doutrina e depois a doutrina Marshall. Qual o objetivo dele? Ele precisava impedir que o socialismo avançasse pela Europa. Por quê? Berlim é Europa, a capital da Alemanha. E ele precisava fazer alguma coisa. Enquanto os países do leste europeu também tinham um conselho para eles integrarem os países que já eram socialistas. Mas olha só, esse conflito, eles colocaram 2 acordos. O capitalismo colocou a OTAN. O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. E o Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia, tá? Então, olha só. Os grupos que pertenciam ao capitalismo seriam protegidos por um grupo de militares da OTAN. E o grupo que pertencia à ex-União Soviética, que no caso é socialista, seriam protegidos pelo Pacto de Varsóvia. Só que o Pacto de Varsóvia ele se desfez quando a União Soviética fragmentou. Lá na frente falaremos. Estou avançando, né? No período da Guerra Fria, houve muita espionagem, houve muita corrida armamentista, corrida espacial, cada bloco, quando eu estou falando bloco, estou falando socialismo, capitalismo e, logicamente, Estados Unidos e a ex-União Soviética. Tinha aqui a CIA, que era responsável em espionagem para os Estados Unidos, e o KGB, que era responsável, que era uma agência de inteligência, responsável em descobrir o que os Estados Unidos faziam. Um queria saber o que o outro estava fazendo. Estou falando de material bélico, eu estou falando de armamentos, né? Estou falando também de produção espacial. Foi o período que mais cresceu em tecnologias, foi a partir daí. O que acontecia? Quando se fala em espionagem, havia muitos que faziam o seguinte: uma caneta poderia ser uma câmera. Um batom por uma mulher poderia ser uma câmera ou um gravador. Então, assim,
não havia confiança, não confiava-se quase em ninguém, só quem estava mais próximo do governo. Aqui eu falei sobre a corrida armamentista, né? Cada um queria ter os melhores armamentos, porque caso houvesse uma outra guerra, eles estariam preparados. Cada um queria dominar o seu espaço. O Plano Marshall. Como eu tinha dito, o Plano Marshall, eles faziam financiamento, emprestavam dinheiro para todos os países derrotados da Segunda Guerra Mundial, ali na Europa, bonzinhos, né? Emprestavam, só que depois ele emprestava por qual motivo? Para que as pessoas não fossem para o lado socialista, para que eles continuassem do lado deles, continuassem socialista, não fosse depois socialista ou capitalista? Capitalista, porque os Estados Unidos, ele é capitalista. Então, mas isso não garantia paz. Se houvesse algum problema, se houvesse alguma... Olha aqui para você ver. Todos eles estão fazendo empréstimos. Mas ninguém poderia ir contra o capitalismo. Ninguém. Porque senão perderia suas vantagens, tá? Olha aqui, aqui tem uma charge como os Estados Unidos estivessem queimando dinheiro. É nada, queimando nada, porque depois ele sempre pede algo em troca. Nada é doado. Como eu falei, eles não queriam que avançasse o socialismo. A corrida armamentista e a corrida espacial. Os Estados Unidos dizem que eles foram os primeiros a chegar no espaço, mas na verdade foi um russo chamado Yuri Gagarin. Ele foi o primeiro a ir para o espaço. Mas antes de Yuri Gagarin foi uma cadela chamada Laika. Ela foi para o espaço, mas ela não voltou. Não voltou. Olha só, cada bloco, capitalismo e socialismo, iam produzindo cada vez melhor os seus tipos de armamento, quer sejam armamentos bélicos, nucleares, exército, marinha, para se precaver para o próximo conflito que houvesse. Quando eu falei de espionagem, esse era uma grande ameaça. Qualquer um poderia estar clandestinamente dentro do seu país. Infelizmente, a corrupção existe. Até quando Jesus nasceu já havia corrupção, né? Imagina você agora, e nesse século passado, nesse século atual. Olha só, no mundo bipolar o padrão de poder era o poderio bélico. É por isso que cada um produzia mais. Cada um ficava com medo do outro, então começava a produzir. Quer seja míssil, intercontinental, submarino, olha só. Tem uma história, se é real ou não, mas que pombas eram treinadas para levar câmera até determinado lugar para fazer a espionagem. Tem também um fato que golfinhos também eram treinados para fiscalizar a área submarina. Isso são fatos. Se são reais ou não, mas são fatos. Terminando, aqui nós temos a defesa espacial, né? Na verdade, a busca de melhoria espacial. Até espião espacial havia, e nós vamos continuar falando na próxima aula como a Guerra Fria terminou, né? A queda do Muro de Berlim, e depois falar sobre a ex-União Soviética, como ela chegou a fragmentar, qual foi o motivo. Um grande beijo e que você seja um menino e menina, jovens ou adultos, de muito sucesso. Beijos, até a próxima!